Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e bem-vindos a outro vídeo sobre o meu caderno inteligente. Dessa vez eu vou mostrar para vocês o meu caderno do segundo período de 2019, então para quem não viu, eu já fiz um vídeo mostrando o meu caderno do período de 2019.1 e eu vou deixar o link aqui na parte de cima do vídeo, se vocês quiserem assistir, ou então na playlist que vai estar no final do vídeo. Então começando aqui, eu tenho a primeira matéria, que é Dinâmica e Análise Modal, que, para quem não sabe, eu estou fazendo intercâmbio aqui na França, então todas as matérias aqui são dadas em francês, então por isso que o meu caderno está em francês. Então, na primeira parte do período, eu comecei usando essas folhas pautadas, porque eu achei que ia ser melhor, só que depois eu mudei para as folhas brancas, e eu particularmente gosto mais agora das folhas brancas, porque elas têm menos coisa, então dá pra ver melhor os desenhos, dá pra ver melhor os cálculos. E eu aprendi também a escrever em linha reta, então isso realmente é muito bom. Além disso, é muito mais fácil de fazer folha branca para o caderno inteligente, ao invés de fazer folha pautada ou então folha pontilhada. E aí, como eu disse, nessa matéria tem duas partes. Tem a parte de vibrações e tem a parte de dinâmica. A parte de dinâmica já passou e agora essa aqui é a parte de vibrações. E nessas folhas pautadas eu geralmente faço os resumos antes das minhas provas. No caso dessa matéria eu não tive prova, mas eu quis resumir a matéria porque eu já tive essa matéria no Brasil, só que é uma matéria difícil, então eu queria ter anotações da França também para poder olhar depois. E essa foi uma das matérias que eu mais escrevi durante esse período, porque além de ter vários exercícios e ter muitas fórmulas e muita informação, porque são basicamente duas matérias unidas em uma, também entregavam várias folhas sobre a matéria e sobre os exercícios. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que, na verdade, tem uma terceira parte dessa matéria, que é integração, que é essa parte aqui que eu estou mostrando agora. E aí, no final dessa matéria, não teve prova, mas teve projeto, e essas duas últimas folhas são que eu fiz para o projeto. Agora, para a próxima matéria, nós temos modelos de engenheiros aplicados às estruturas. Então, é basicamente o equivalente à mecânica dos sólidos para engenharia mecânica no Brasil, ou então resistência dos materiais para engenharia civil no Brasil. E aí, essa matéria teve uma parte fundamental de MATLAB, que a gente fez código para tentar resolver problemas de resistência dos materiais ou então mecânica dos sólidos por elementos finitos. Então eu gostei bastante dessa matéria, porque apesar de eu já ter visto ela no Brasil, aqui eu vi de uma maneira diferente e eu vi a aplicação no computador e a aplicação de elementos finitos, que é sempre uma coisa legal de se aprender também. E aí, para essa matéria em particular, a gente tinha vários trabalhos semanais, que a gente tinha que resolver exercícios, que é o que eu estou mostrando agora. E esses exercícios eram pontuados, então vocês podem ver agora a pontuação que eu recebi nos exercícios que eu entreguei. E no geral eu fui bem nos exercícios, porque também eu verificava com os meus amigos no final, antes de entregar, obviamente, para ver se eu tinha errado alguma conta ou alguma coisa do tipo. E geralmente não eram exercícios muito complicados também, era o equivalente ao que a gente tinha dado na aula. E para essa matéria teve sim prova no final, e é por isso que aqui no começo eu tenho essas folhas pautadas que são o resumo da matéria. Essa próxima parte aqui seria onde estaria a minha parte de francês, só que eu passei ela para o outro caderno que vocês vão ver no próximo vídeo, que vai ser a terceira parte de eu mostrando o meu caderno. Então teve a primeira do primeiro período de 2019, e aí o segundo período foi dividido em dois, e a parte do francês vocês vão ver no próximo vídeo. Aqui para essa parte aqui em amarelo é o método de elementos finitos, que é uma matéria bastante importante na especialização que eu estou fazendo aqui na França, que é basicamente a matéria fundamental para você conseguir um estágio. E essa matéria é bem difícil de entender no começo, porque tem muita integração, tem muitas fórmulas e tem muitos conceitos difíceis de aprender. Então, essa foi a matéria que mais ocupou espaço no meu caderno. Eu estava usando, a princípio, as minhas folhas pontilhadas para colocar essa matéria, porque como tem muita informação, eu estava usando elas porque a distância entre os pontos é menor, só que depois eu também comecei a usar essas folhas brancas, como vocês podem ver aqui, e essas folhas brancas aqui, na verdade, elas são a parte que eu anotei em aula. Então, tudo que eu anotei em aula está nessas folhas brancas aqui,
e como vocês podem ver é bastante coisa. E agora nas folhas pautadas está a parte que eu sentei para estudar em casa e eu resumi nessas folhas. Então essas folhas aqui realmente são de estudo e essa matéria também teve uma prova final. Eu não fui bem nessa prova final mesmo, porque é uma matéria difícil, tinham 20 questões na prova e não tinha tanto tempo assim. Mas, indiferente disso, eu acho que eu passei, eu ainda não recebi a nota final dessa matéria, mas com sorte eu passei, vamos ver. E vocês podem ver que realmente tem muita fórmula, tem muita coisa. E esse curso durou menos de 2 meses, então para absorver tudo isso em menos de 2 meses é difícil, sim, não é uma tarefa fácil. Mas, indiferente disso, eu anotei tudo porque eu tenho certeza que vai ter um momento, provavelmente no meio do ano que vem, quando eu voltar para o Brasil, que eu vou pegar isso para estudar com mais calma e olhar. Além de toda a parte que eu anotei em aula e a parte que eu estudei em casa, também tinham os trabalhos e os exercícios dados em sala, que são esses aqui que vocês podem ver. E esses exercícios foram muito úteis para entender o conteúdo da matéria, porque é mais fácil você entender vendo como o exercício é feito do que através da teoria, principalmente porque a teoria é bem complicada. Então, o professor resolveu vários desses exercícios em sala, o que foi fundamental para a compreensão da matéria, apesar de eu não ter entendido completamente ela, ajudou bastante. E esses exercícios geralmente são dados em todas as matérias, porque nas matérias tem a parte de aula normal, tem a parte de exercício resolvido e tem a parte de trabalho prático, que é a parte que a gente vai aplicar o nosso conhecimento. Então, todas as matérias têm essa parte aqui de exercício. E aí, para projeto, além da prova final, a gente também teve que fazer um projeto para essa aula. E para o projeto foi basicamente avaliar as tensões em uma peça e a gente tinha que escolher a malha, o tamanho dos elementos e resolver por elementos finitos e no final criar um relatório sobre isso. Além disso, essa matéria também tinha uma coisa chamada os homeworks, que são os deveres de casa. E nesses homeworks a gente tinha que basicamente resolver um problema do Python, a gente tinha que completar um código, e esse é só o primeiro código, porque os outros eu acabei não fazendo direito, e aí o meu colega acabou fazendo por mim, na verdade, ele ajudou a resolver. Então aqui só tem o primeiro, mas se eu não me engano eram 7 ou 8 exercícios para fazer, e são exercícios interessantes, eu pretendo abrir eles para olhar mais na frente e também imprimir para ficar com eles aqui no meu caderno. Aqui no final a gente tem a parte do projeto, então a gente teve que avaliar essa pinça aqui, que é uma pinça robótica, e aqui eu descrevi todo o processo de como a gente tem que começar o projeto e o passo a passo até chegar no final. E aí a gente também fez uma avaliação aqui das forças desse lado da página, e aqui está um resumo de método dos elementos finitos. E desse lado aqui está um resumo que eu usei para as minhas entrevistas de estágio. E como vocês podem ver, durante a entrevista eu fiquei bem nervosa, e o que eu faço quando eu fico nervosa eu começo a mexer em várias coisas. E nesse caso o que eu fiz foi fazer vários desenhos aleatórios na página. Então aqui foi o resumo que eu usei durante a minha entrevista de estágio para falar da parte teórica. Então se eles perguntassem alguma coisa sobre como resolver um problema de elementos finitos, eu estava aqui com o resumo, e se eles perguntassem alguma coisa sobre as condições limites dos problemas de elementos finitos, eu estava aqui com esse resumo também. Então ele foi importante, apesar de eles não terem me perguntado muito sobre elementos finitos, foi importante para eu conseguir manter a minha calma durante a entrevista. E agora a gente vai para a parte final aqui, que é a escolha de materiais, e essa matéria tem literalmente 3 páginas, porque na verdade foi um conjunto de palestras apresentando alguns tipos de materiais, tipo compósitos, metais, cerâmicos e esse tipo de coisa. E a gente teve 2 projetos nessa aula. Um deles foi escolher algum objeto e mostrar como seria a escolha de materiais desse projeto. Então, por exemplo, eu escolhi a carenagem de um carro, e aí eu tive que explicar qual foi o meu passo a passo para escolher o material que eu escolhi para ele. E aí o segundo projeto foi a apresentação sobre materiais compósitos, no meu caso. Então a gente teve que apresentar sobre tudo sobre o material compósito, o preço, distribuição de mercado e também a composição, esse tipo de coisa, a fabricação. E aí, então, isso aqui foram pouquíssimas coisas que eu anotei durante a aula, porque só por curiosidade mesmo, porque eu achei bonitinho.
e fora isso não tinha mais nada que eu pudesse anotar. E aí, como vocês podem ver, o meu caderno inteligente aqui tem algumas folhas soltando, e isso é porque esse caderno aqui é muito pequeno para a quantidade de matéria que eu dei durante o segundo período de 2019, dá pra ver que ele tá bem gordinho. Então ele tá com disco médio agora, que não é um disco grande o suficiente para todas essas folhas aqui. Dá pra ver que ele continua com as folhas, né? Funciona, só que ele fica meio abertinho assim, porque realmente tem muita folha. Então eu acharia melhor pegar um disco maior, que é o que eu fiz para o período de 2019.2, então é esse aqui, tem um disquinho maior, e é esse caderno que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, e também se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui, porque vão vir muitos vídeos novos em 2020. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e vejo vocês no próximo vídeo.